Nós estamos em contato agora com o economista André Saconato, que é assessor da FEComércio São Paulo e também professor da FIA. André Saconato, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a quem está nos ouvindo. Bom, André, nós tivemos aí as agências de classificação de risco até revendo para baixo as projeções, para menor, né? Na verdade, não é para baixo, as projeções quanto ao tamanho do tombo da economia brasileira, justo no momento em que o mercado, na média, elevou, mas elevou muito pouco, parece mais um ajuste em função dos últimos indicadores, o mercado prevendo uma queda do PIB de 5,31, né? E aí nós tivemos as agências de classificação melhorando, né? O tombo do PIB no segundo trimestre foi 9,7%, mas agora a Fitch, por exemplo, reduziu a projeção dela para 5,8% de retração. A Moody's mantém elevado 6,2%, mas fala que o Brasil passou o pior momento, né? Contam ainda com uma recuperação nesse segundo semestre. Agora as duas colocam aquele alerta em relação às contas públicas, que mesmo que a economia cresça, tem um problema, um desafiador, que é exatamente o reequilíbrio das finanças. E há pouco nós estávamos falando com a Luciana Verdolim, direto de Brasília, sobre pressões por gastos, aí perdão das dívidas das igrejas decidida pelo Congresso, possibilidade de derrubada do veto do presidente, a continuidade da desoneração da folha para 17 setores. Embora isso seja importante para a economia, essa questão da desoneração, o governo ainda não trabalhou melhor para fechar as contas, não é? Tem o Renda Brasil em aberto, fiscal ainda é preocupante mesmo, não é, André? Olá, Denise. Realmente ainda nós temos uma preocupação muito grande em relação ao fiscal, basicamente porque nós tivemos que gastar mais agora na época da pandemia, né? Mas, de qualquer maneira, o mercado não está olhando esse ano. Na realidade, o mercado está muito preocupado como que o governo vai sair desse gasto adicional que nós tivemos por causa da pandemia. Por isso que se olha muito em 2021, né? O que vai acontecer com o teto dos gastos não é discussão para esse ano. Esse ano nós estamos livres, entre aspas, do teto dos gastos por causa da situação de calamidade. Mas e o ano que vem? Como que nós vamos lidar com isso? O grande problema é o mesmo que aconteceu lá atrás no governo Dilma, quando a gente estava se recuperando da crise financeira. Ela começou a gastar um pouco a mais para ajustar a crise, até ok para fazer isso, mas ela continuou gastando depois, quando a crise já tinha se debelado, quando o Brasil já tinha crescido 7,5% num ano, se continuou gastando. Então, o Brasil tem um grande problema, um grande trauma em relação a isso. E aí está se discutindo. É lógico que esses fatores que você falou, por exemplo, a desoneração das igrejas, por exemplo, ele não vai causar um rombo gigantesco, não é uma coisa importante, mas é muito mais pelo que ele sinaliza, ou seja, porque o governo está cedendo às pressões do que efetivamente pelo valor fiscal desse rombo. Então, o mercado fica olhando toda hora esses detalhes que são como que o governo lida com cada uma das pressões. O Ministério da Economia está tentando segurar essas pressões, mas cada vez mais se tem pessoas dentro do governo de outros ministérios que estão forçando a barra. Isso que faz com que o mercado se preocupe. E tem as decisões também do Congresso, como essa questão do veto, não é? Derrubada do veto, que é bastante provável em relação à desoneração da folha. O governo está tentando segurar de alguma forma para minimizar, mas as contas também não fecham e fica para o ano que vem, não é? Porque seria até o final do ano que vem menos receita para o governo. Então você vai somando um pouquinho de cada lado e vai ficando mais difícil o ajuste. Exatamente, esse é o ponto. O Brasil não tem uma estruturação muito bem feita dos gastos do governo, né? Quer dizer, se o governo estivesse fazendo toda uma estrutura de recuperação da economia, com gastos em investimento, gastos no longo prazo, talvez o mercado até falasse para ele, ok, se você tem uma boa estrutura e que você garanta para mim que vai ter solvência no longo prazo, tudo bem, eu aceito isso, porque você vai crescer mais lá no futuro e vai ajustar esse ponto. Mas não é. Como você mesmo disse, a gente consegue perceber que são pequenas coisas que não ajudam muito. Desoneração, que já existe faz tempo e não agregou muito ao PIB, né? Essa desoneração já tem também desde o governo Dilma e o PIB veio caindo aí para trás. Pontos muito específicos do orçamento que não ajudam muito. Você não tem estruturado agências para falar, olha, os gastos do governo estão sendo colocados em coisas positivas que vão gerar algum tipo de ganho no longo prazo. Então, o melhor seria o governo se retrair
para que o setor, fazer as reformas para que o setor privado possa assumir o crescimento. Porque nós temos notícias positivas em relação ao marco do gás, né, que nós tivemos agora aprovação, infraestrutura. Se o governo conseguisse passar as reformas, reformas boas, você teria uma grande chance de crescer bastante já no próximo ano. E a gente está perdendo essa oportunidade com essas discussões que você bem citou, picuinhas que vão gerar mais gastos e pouco crescimento. E a questão é que o investidor que pode trazer dinheiro para cá, e mesmo o investidor local, ele sempre fica de olho nesses números em relação às contas públicas, que isso calibra muito o potencial aí de a economia crescer no longo prazo, de uma forma sustentável, que não seja apenas um voo de galinha que de repente acaba resultando num desequilíbrio muito grande, como a gente já viu também esses filmes, né? Exatamente, exatamente. Se a pandemia trouxe um cenário muito negativo esse ano, e é triste ver o desemprego, ver a renda caindo, ela também gera uma oportunidade para os próximos anos. Primeiro, porque você vai ter uma certa demanda reprimida pelo fato da quarentena ter sido estendida por muito tempo, e segundo, porque a base desse ano é muito baixa, né? Então, imagina que você tem uma linha lá embaixo de crescimento todo o tempo, se você cresce um pouquinho, a relação, né, fica muito grande. Mas a gente tem que, primeira coisa, reforma administrativa primeiro, redefinir o tamanho do Estado, redefinido o tamanho do Estado, a gente vai falar de reforma tributária, primeiro você tem que ver o tamanho do gasto para depois dividir esse gasto entre os agentes, né? Então, primeiro a administrativa, depois a tributária, e também ficar segurando esses pedidos. O governo tem que ser firme nessa hora. Não pode ter mais exoneração, não temos mais dinheiro para gastar, que isso fique justamente sempre direcionado, o que sobrar fique para investimento e com o teto dos gastos. A gente começa... Isso vai gerar falta de crescimento e diminuição do PIB potencial. Isso é muito triste para a economia. E André, para fechar, mas você falava de filme antigo da época da Dilma também, agora para completar, a gente está tendo pressões inflacionárias, o presidente aí pedindo patriotismo dos supermercados, né? Ele o governo já ajudou para que não chegue todo o aumento de energia até a população, então a gente está longe de ter uma pressão inflacionária nos índices de uma forma alarmante que comprometa a meta. Nós temos inclusive juros inéditos, né, no patamar de baixa, mas é uma discussão que se coloca agora também. Exatamente. O preço do alimento a gente já está sentindo uma pressão. O IGP, né, que fala mais dos preços atacados, já está muito alto, mas a gente tem uma boa base dos índices de serviços que, por um motivo triste, vai segurar a inflação, né? Quer dizer, os serviços ainda estão muito lá embaixo. Nós vamos conseguir segurar num patamar muito confortável. E ainda mais tem, não sei se você lembra, mas a crise da carne, que foi em outubro do ano passado. Então tem alguma inflação para descontar. De qualquer maneira, se o presidente fez esse pedido, que eu não me lembro desde a época do Sarney, né? Pedido para os empresários para segurar os preços, não é assim que se faz, obviamente, é porque alguma preocupação já vem gerando dentro do governo. Ainda estamos tranquilos, mas é bom ficar de olho, né? E o Banco Central é muito competente nessa situação. Os diretores do presidente são pessoas de altíssima qualidade e certamente já estão estudando isso aí. Mas você tem razão. Faz tempo que a gente não ouvia esse tipo de preocupação, né? É isso, conversamos aqui com o André Saconato, que é economista, professor da FIA USP e assessor econômico da FEComércio. André, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde a quem está nos ouvindo e assistindo.